Olá! Fazer as pesquisas de descobertas científicas chegarem em forma de utilidade para a vida das pessoas é um dos desafios do mundo moderno. O celular, por exemplo, é uma invenção de certa forma recente que a cada dia incorpora mais aplicações e recursos, movimentando muito dinheiro entre fabricantes, operadores, publicidade e usuários. Enfim, alterando o dia a dia com muita tecnologia. Para possibilitar essas inovações, o governo lança programas e cria estímulos. Mas a verdade é que as dificuldades permanecem e, na comparação com outros países, o Brasil não evolui com uma boa taxa de desenvolvimento tecnológico próprio. Para entender as razões dessa dificuldade e apontar novos caminhos, convidamos pesquisadores dedicados ao estudo e à prática da inovação. Vamos a eles. Reinaldo Dias Ferraz de Souza, coordenador-geral de Serviços Tecnológicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável, portanto, por propor e acompanhar as políticas públicas de desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras. Maurício de Vasconcelos Guedes Pereira, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com extensa atuação em atividades de promoção de desenvolvimento tecnológico. Atualmente, é o coordenador da Incubadora de Empresas e do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também vice-presidente da Associação Internacional de Parques Tecnológicos. Roberto Nikolski, doutor em Física e professor aposentado da UFRJ, é diretor-geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica, a Protec, que congrega representantes de indústrias de todo o país e dos mais diversos setores. Anne-Marie Maculan, do Programa de Engenharia de Produção do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia. A famosa COP, da UFRJ, tem uma trajetória curiosa. Formada em Direito na França, fez graduações em línguas servo-croata e russa, mestrado em Ciência Política, doutorado em Sociologia e pós-doutorado em Economia, compreendendo certamente mudança tecnológica. Bem, eu vou começar com Nikolski, porque há 3 anos, mais ou menos atrás, numa das gravações do nosso Tome Ciência, a gente discutia aqui a questão da participação brasileira no número de patentes mundial. Patentes, esclareço, é um registro que você faz de um processo tecnológico para ter o direito e a exclusividade desse uso, ou seja, vira um negócio que caracteriza o procedimento novo. Portanto, tem a ver com inovação. Nikolski, naquela ocasião, você denunciava que a nossa participação era ínfima, algo abaixo de 0,2, 0,2, uma coisa assim. Melhoramos ou pioramos nesses 3 anos, Roberto? Poderíamos dizer que nós nos mantivemos no mesmo patamar. Ou seja, nós tínhamos da ordem de 100 patentes por ano no USPTO, que é o escritório americano. E por que o escritório americano? Porque Estados Unidos é o maior mercado de tecnologia. E como patente só vale por país, então a única maneira de comparar a eficácia e a competitividade entre as patentes e os países é num único mercado. Com o mesmo critério, né? Mesmo critério. Muito bem, o Brasil tinha, como ainda tem, da ordem de 100 patentes, eu ia dizendo, isto é a menos do que 0,1%. O total de patentes no mercado americano é da ordem de 160 mil, porque estamos abaixo de 0,1%. Esse quadro não tem melhorado. Se nós tomarmos, por exemplo, triênios móveis, compararmos o triênio 2004, 2005, 2006 ao triênio imediatamente anterior, 2003, 2004, 2005, veremos que o nosso volume de patentes no USPTO caiu 10%. Se compararmos o triênio 2005, 2006, 2007 ao triênio que anteriormente eu mencionei, o nosso volume de patentes caiu 13%. Isso também não dá para dizer que estamos em queda, simplesmente são flutuações em torno de um valor que é insignificante. Isto por que é insignificante? Porque há países como Índia, China, que também são países em desenvolvimento, que até bem pouco tempo atrás nem tinham expressão na área de patentes, exemplo Índia,
Em 98 ela estava atrás de nós. Pois bem, eles crescem alguma coisa como 50%, 60% nesse critério de triênios móveis. Certo. Então, nós podemos, a partir daí, já ter um quadro de uma dificuldade. Eu perguntaria ao Reinaldo se, apesar de todas as legislações posteriores, quando gravamos o programa, estava no início da Lei da Inovação, depois veio a Lei do Bem, quer dizer, o Ministério vê esse processo com uma preocupação ou acha que essa evolução pode ocorrer, sem falar da crise que se avizinha de 2009? Eu estou falando como conceito mesmo. A gente não pode esquecer a lição da história, né? O falecido ministro Hélio Beltrão costumava dizer que o Tomé de Souza chega na primeira metade do século XVI ao Brasil, trazendo a primeira Constituição e emenda que nós somos um país que teve Estado antes de ter sociedade. Em meados do século XX, Getúlio Vargas lança as bases para o desenvolvimento industrial, à conta de importação maciça de tecnologias disponíveis, né? O famoso processo de substituição de importações. Lá pela década de 70, entre os dois choques do petróleo, né, esse modelo já havia se esgotado praticamente totalmente. E o momento agora de economia globalizada é ter a capacidade de inovar para competir. O que acontece hoje, né? O que acontece é que esse fenômeno no Brasil é muito recente e encontrou uma academia relativamente alijada do processo de inovação, pouco demandada pela empresa, dada a facilidade de aquisição de tecnologia, e o empresário pouco acostumado a competir em função das reservas de mercado, dos incentivos que, à época de Getúlio Vargas, foram colocados no cardápio do desenvolvimento. Então, o panorama hoje, inovar num momento em que as tecnologias que importam não estão disponíveis para transferências, é um problema bastante pouco trivial. O caso de patente, o Roberto tem razão nos números, mas ele não é o único dado, né? Ele é um dado importante, significativo, deve ser parte da política, como é. Mas em alguns setores já se discute a finalidade da patente, né? Em setor de altíssima tecnologia, na área de tecnologia da informação, não se patenteia mais, porque o tempo de concessão da patente é muitas vezes maior do que o ciclo da tecnologia. Grande, né? Patentear para quê? Se daqui a 2 meses aquela tecnologia vai estar obsoleta, né? Na área de biotecnologia também. Então, o recurso à patente, ele é um dado importante, mas não é único, né? O ponto principal, para parar por aqui, é o fato de que o processo de inovação ainda é uma novidade na sociedade brasileira. Sejam os produtores de conhecimento, a academia, sejam os fazedores de produtos e processos inovadores, que são as empresas. Não, a gente vai ter tempo, espero eu, para tentar aprofundar essas questões. Já vi, o Nicolson ali já está querendo discutir essa questão, mas deixa eu começar com o Maurício Guedes aqui, a visão do Parque Tecnológico. Você está atualmente como vice-presidente da entidade internacional. O que é um parque, em curtas palavras, e qual é a posição do Brasil dentro desse conceito de apropriar, né, tecnologia para dentro de produtos? Eu vou começar fazendo uma abordagem histórica também, como o Reinaldo, mas não vou ao século XVI. Esse conceito ele começou a sua pré-história no século passado, há cerca de 70 anos, quando, na Califórnia, alguns professores, particularmente um professor chamado Frederick Terman, começou a estimular os seus jovens alunos na Universidade de Stanford a constituírem empresas. Não havia esse conceito, não havia sequer essa percepção da importância da ciência poder ser transformada em riqueza. E ele começou a estimular, emprestando espaço no laboratório, arrumando uma bolsa daqui, arrumando um emprego meio expediente para alguns alunos. E ele teve alguns alunos muito famosos hoje, né? 2 deles foram o Dave Packard e o Bill Hewlett, que criaram em 1938 uma pequena empresa com investimento de $538,
uma pequena empresa chamada HP. Os irmãos Varian também são oriundos dessa geração. Isso aconteceu de uma forma não planejada. A Universidade de Stanford tinha sido constituída com uma doação do senador Stanford, que doou terras e determinou que essas terras jamais poderiam ser vendidas. As empresas foram constituídas no meio universitário, tiveram sucesso, citei duas, mas foram muito mais, e num dado momento, em 1950, a universidade percebeu que poderia fazer um bom uso daquelas terras, para as quais não havia previsão de colocação de salas de aula, laboratórios, abrindo espaço para empresas. Então foi constituído o primeiro parque tecnológico, que se chamava Parque de Stanford, no início dos anos 50. Um processo parecido aconteceu, semelhante aconteceu pouco tempo depois, no entorno da cidade de Boston, que é um grande centro acadêmico, todos conhecem. E, de certa maneira, aconteceu em mais um ou dois lugares no mundo. A partir dessas experiências, as sociedades começaram a perceber, através das próprias universidades, os governos locais, as entidades empresariais, que poderíamos fazer algo de maneira planejada. Então surge o conceito de parques tecnológicos. Os primeiros parques na Europa foram constituídos na década de 70, portanto é algo bastante recente, estamos falando de um modelo, de um conceito que não tem 40 anos de existência. E o grande boom do crescimento dos parques acontece a partir dos anos 80. São gerações com conceitos um pouco diferentes, cada vez mais aprimorados, e nos últimos anos a Ásia, os países asiáticos estão tendo um desenvolvimento fantástico e uma promessa que eu acho que muito rapidamente vai mostrar para a humanidade a força desse conceito. Você me perguntou como é que está o Brasil. Quantos parques nós temos? O Brasil tem uma experiência muito vigorosa no campo das incubadoras de empresas, que são um conceito mais adiante a gente pode aprofundar um pouco, que faz parte desse universo dos parques, né, para abrigar empresas nascentes. Os parques não se destinam a abrigar empresas nascentes apenas. Nós temos cerca de 400 incubadoras de empresas funcionando no Brasil. Na área de parques nós estamos engatinhando, estamos, eu diria, mais atrasados do que nas patentes, mas podemos recuperar o tempo perdido. Acho que não é difícil, acho que está ao alcance do Brasil conseguir os investimentos públicos necessários para se montar uma dezena, 2 dezenas de parques tecnológicos que podem fazer a diferença num horizonte de tempo muito curto. Eu creio que até 2010, 2012 nós poderíamos ter uma dezena de parques tecnológicos de altíssimo nível em funcionamento no país. Bem, eu, evidentemente, vou encaminhar uma pergunta para a professora Anne-Marie, mas chegamos perto do intervalo. Fomos um pouco longo nessa introdução, mas ela volta exatamente depois do intervalo para a gente começar a ver se o empreendedorismo ou esse espírito do universitário preocupar-se em montar empresa já está tendo algum ímpeto, algum andamento no nosso país. Aguarde que a gente volta com essa questão.